No vídeo de hoje vamos falar sobre o Cruzeiro que emitiu uma nota oficial negando qualquer chance de acordo com Léo Jardim. Vamos falar também sobre os potes definidos da Sul-Americana. O Vasco que não conseguiu avançar para a contratação de três atletas que o clube tinha interesse do Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro. E é isso aí. Para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos para estar informado de tudo o que acontece no Vascão da Gama. Bom, rapaziada, vamos começar aqui trazendo aí a informação sobre o Vasco, que não conseguiu avançar nas negociações pela contratação do atacante Max do Sampaio Corrêa. O Vasco também tinha interesse em mais dois atletas e essa negociação não deve ocorrer. O Sampaio Corrêa, né, que está aí na final da Taça Rio do Campeonato Estadual, a equipe já venceu o primeiro jogo e está um passo aí de conseguir o título da Taça Rio. O Max, né, ele desperta alguns interesses de clubes tanto da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Alguns desses times são Avaí, Brusque, Paysandu e até o Vitória, né? E o jogador está muito concentrado agora para poder jogar essa partida de volta contra o Madureira pela Taça Rio. E não conseguiu avançar, né, nessa negociação no Vasco da Gama. Vamos ver aí se mais para frente, após a Taça Rio, a decisão, se acontece alguma conversa diferente e o Vasco chega a um acordo com o atleta. Sobre Marinax, né, o Vasco que tenta aí a sua SAF para poder o clube voltar a ter uma boa estrutura financeira, conseguir boas contratações, né, investimentos mais altos no futebol. O Marinax está dando um passo importante para assinar com o São Paulo. Está muito distante aí de conseguir esse acerto com o Vasco. Segundo uma fonte aí também, conselheiros do São Paulo têm sido contra esse acerto com o Marinax, da forma que será gerido a base, né, do São Paulo. Os moldes apresentados, né, por Evangelho Marinax e seu departamento jurídico envolvendo a base do São Paulo não está agradando alguns conselheiros do São Paulo. Aí, se não houver nenhuma mudança, né, por parte do grego, para que o clube paulista e seus sócios, né, mude de ideia para esse acordo, a tendência é que o Vasco volte a ter uma grande possibilidade de assinar com o Marinax. Por enquanto, está estagnada essa situação. Tem muita coisa também que não dá para a gente saber por ter um contrato de confiabilidade, não se dá para saber como está as negociações em andamento, né, com o Marinax, se tem alguma conversa um pouco mais adiantada ou não. O que se sabe é que o Marinax já teve em mãos alguns documentos do Vasco da Gama e, segundo algumas informações, o Marinax ficou um pouco preocupado, né, de assinar com o Vasco por conta de muitas dívidas, muitos problemas financeiros que o Vasco da Gama tem. Agora vamos falar aqui sobre o Cruzeiro, que emitiu uma nota oficial desmentindo, né, qualquer possibilidade de contratar o goleiro Léo Jardim. O Vasco também, algumas notícias que saíram ontem, que o Vasco iria acionar o Cruzeiro por conta de aliciamento ao jogador Léo Jardim. Porque como ele ainda tem contrato e não está próximo de chegar ali o vencimento onde pode assinar um pré-contrato, vira parte de aliciamento. O Cruzeiro só estaria liberado para conversar com o jogador, faltando 6 meses para poder terminar o contrato do jogador. Então, no momento, ninguém pode conversar com o Léo Jardim. O Vasco tenta a renovação do goleiro até 2028, mas vai ficando distante aí essa renovação. Parece que não vai seguir, né? A não ser que o Vasco faça uma proposta muito boa para o goleiro, apresente boas características para o goleiro ficar no clube, mas eu acho muito difícil pelo momento financeiro que o Vasco vive, né? Então, o Léo Jardim aí talvez fique só até o meio do ano com o Vasco da Gama. Vamos falar aqui brevemente sobre Brian Palacios. O Vasco tinha interesse na contratação de empréstimo do jogador,
Mas, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, esta negociação está encerrada. O Atlético Mineiro não tem mais interesse de negociar o atacante com o Vasco da Gama, por conta que o atleta já não queria vir para o Vasco também, né? Ele demonstrou pouco interesse de ser negociado com o Vasco. E também o Galo precisa lá de jogadores, né, para o seu ataque. Assim foi as informações chegadas. Porque o Galo vendeu o Alisson para o Shakhtar Donetsk, teve a lesão do Júnior Santos, teve a lesão do Hulk, mas já está praticamente recuperado e deve participar desse jogo de volta contra o América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Mas o Galo precisa aí do seu atacante. Vamos falar agora dos potes definidos da Sul-Americana. O Vasco está no pote 2, né, e não pode enfrentar clubes brasileiros. A gente tem 7 clubes brasileiros na competição sul-americana. No pote 1 temos Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Independente da Argentina, Cruzeiro, Lanús da Argentina, Defensa e Justiça da Argentina e o América de Cali da Colômbia. O Vasco deste pote 1 só pode ter ali como rival o Independente, o Lanús, o Defensa ou o América de Cali. Um desses cairá no grupo do Vasco. No pote 2, né, como o Vasco já está, não tem nenhum desses adversários, então pula para o pote 3, onde tem Once Caldas, Racing do Uruguai, União da Argentina, Nacional Potosí. Esse é perigoso se cair no grupo do Vasco por conta da altitude, é muito alto lá. O Cienciano, Esportivo Luquenho, Atlético Puerto Cabello e o Cerro Largo, né? São times um pouco mais fáceis desse do pote 3. Acredito ali que o Puerto Cabello, Esportivo Luquenho e o Cerro Largo seriam um dos melhores adversários para o Vasco da Gama. No pote 4 a gente tem Vitória e Corinthians, né? Brasileiros que não podem cair no grupo do Vasco. Então a gente tem aqui o Muscaruna, Atlético Grau, São José da Bolívia, que também é outro clube que a gente tem que fugir por causa da altitude, Deportes Iquique, Boston River, que foi eliminado pelo Bahia ontem, o Melgar, e esses são os clubes que podem cair no grupo do Vasco da Gama. Eu peço a sua opinião aí nos comentários para você escrever aí qual seria o grupo mais ideal para o Vasco, e também escreve aí também qual seria um grupo da morte para o Vasco fugir desse grupo. Valeu? Forte abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações.